Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Escola do Conhecimento, mais uma vez aqui com vocês, Sandra Luz. É um prazer muito grande ter vocês aqui na minha rede. Sei que ainda é um começo, uma trajetória, e a gente sempre está falando sobre energia, conexão, e agora trazendo a arte para trabalhar esse nosso interno. Por que que eu comecei a falar um pouco das mandalas, né? Porque essa minha mudança, de certa forma, daquilo que eu falava para como eu estou agora falando e trazendo as mandalas. Estou nesse processo da psicologia analítica do Jung, né, e fazendo uma grande pesquisa, e a pesquisa não só documental, não só pesquisa teórica, mas vivenciando algumas ferramentas. A arte-terapia é um processo que já tem uma estrada, vamos dizer, ele é novo, mas ao mesmo tempo ele tem uma estrada. Então, em Pernambuco, por exemplo, nós tivemos o psicanalista, médico psicanalista Ulisses Pernambucano, como o primeiro a falar sobre arte-terapia, trazendo um processo onde aquelas pessoas que estavam com problemas mentais naquele período pudessem, lá atrás, né, pudessem não só receber choques, né, para tentar voltar para a realidade, para puxar essa pessoa para a realidade de alguma forma, mas ele também incentivou a arte, né, e trouxe um pouco de arte para também trabalhar essa questão mental. Seguida do Ulisses Pernambucano, nós tivemos a Anice da Silveira, de Alagoas, que foi para o Rio de Janeiro estudar medicina e também começou a entrar por esse caminho da saúde mental. E ali também ela observa a necessidade de se pensar no tratamento diferenciado. Nesse mesmo período, o Jung, Carl Jung, já vinha também desenvolvendo pesquisas. Ele é um parceiro, vamos dizer assim, do Freud, e eles trabalhavam juntos. Em algum momento, o Jung começa também a encontrar que o que o Freud trazia ele ainda queria mais, fazer mais pesquisas sobre aquilo, sobre essa questão mental. E aí ele se insere em outras ferramentas, inclusive a arte. E a Anice da Silveira, ela acompanha, né, de Alagoas e depois do Rio de Janeiro, esse trabalho desenvolvido por Jung, e que ele observa que os doentes mentais, quando começaram a trabalhar com arte, à medida que ia trabalhando fazendo mais trabalhos com arte, ia saindo de dentro dele círculos, né? Esses círculos que eram cheios de desenhos, né, geométricos, né, uma geometria, uma coisa assim impressionante. Então, cada vez que eles trabalhavam a arte, ia surgindo esses círculos. E me parece que ele coloca que era o que eles viam, muitas vezes era o que eles enxergavam, né, eles entravam no estado onde eles conseguiam ver a geometria muito claramente. E essa geometria, que é a geometria sagrada, né, que eu acho que é o Deus interior ali aflorando, porque a questão da saúde mental e a pessoa que está com doenças mentais, é como se ela entrasse lá dentro dela, em espaços muito escuro, muito obscuro, e tivesse dificuldade de voltar à tona. E muitas vezes a Anice da Silveira, quando abordava as temáticas dela e as pesquisas dela, ela colocava: eu caminho pelas beiradas, porque se eu adentrar, eu também não saio. Então, isso é uma dica para a gente ter, para quem trabalha, né, nessas linhas de saúde mental, o cuidar de si, né, para que também, no que você está muito envolvido, em buscar ajudar o outro, não esquecer de você. Então, por isso que ela fala: eu ando pelas beiradas. E o que eu venho hoje trabalhando, a partir estou fazendo uma pós-graduação, estou no meu segundo ano de pós-graduação de arte-terapia, com esse foco, né, na saúde mental. O estudo do Jung, assim como me interessou muito a Anice da Silveira, me interessa muito. E essa abordagem das mandalas, muito, assim, muito significativo para aquilo que eu quero trabalhar e para aquilo que eu quero trazer como esse campo tão magnífico de uma arte curativa, né, da cura.
A geometria sagrada, ela nos possibilita cura. Os cristais nos possibilitam cura. Então, a gente está falando de uma forma de cura que vai muito além das medicações, que em alguns casos elas são extremamente importantes. Mas quando a gente, na prevenção também, a gente pode se dispor de outras ferramentas, como a arte, inclusive, para a pessoa não chegar a esse fundo do poço. Então, é por isso que eu mudei um pouco a forma de abordagem, porque a gente começa a também querer experimentar um pouco mais das pesquisas do Jung, e não só de forma teórica, mas vindo a execução daquilo. Então, algumas pesquisas muito interessantes do Jung, elas perpassam pelo que ele vai chamar de uma alquimia, né? Um processo alquímico. Então, a tinta é um processo alquímico, né? As cores são processos alquímicos, a água é um processo alquímico, o fogo é um processo alquímico. E essa conexão com cada um desses elementos, né? A terra, né? A areia, né? A argila. Então, todas essas ferramentas, elas nos permitem uma conexão, e eu posso afirmar, com Deus, né? De certa forma, com esse Deus interior que habita em cada um de nós. E nesse sentido, eu venho fazendo essas pesquisas, né? O Jung tem algumas ferramentas muito incríveis, como a imaginação ativa, a questão dos sonhos, né? A análise dos sonhos, e essa abordagem, como abordagens terapêuticas, a gente começar a estudar os sonhos, e com um objetivo que ele chama de individuação, que é você voltar a seu ponto, ao seu verdadeiro eu, né, de encontrar. E isso é uma coisa que é lá de trás, e mais do que nunca hoje a gente necessita disso, né? Então, mais do que nunca a gente precisa encontrar esse centro nosso, diante de uma vida tão estressante, diante de uma vida tão cheia de imagens, né? E essas imagens, nem sempre imagens agradáveis, mas imagens, as redes sociais nos conectam a um universo de imagem, só que muitas dessas imagens, elas nos fazem muito mal, não é? Porque não são imagens que nos levam à elevação, né? Mas nos levam, muito, às vezes, a encontrar com muitas dores. Então, é bem isso, né? Então, hoje, eu queria trazer um pouco essa, essa, essa ideia da mandala e esses experimentos que eu venho fazendo, como uma oportunidade que você possa acompanhar aqui comigo, né, e ver a trajetória até onde eu vou seguindo com esse novo espaço de pensar a arte como possibilidade de apoio, né, que não é uma novidade, mas a gente entender porque é uma possibilidade, a arte é uma possibilidade de apoio nas questões de saúde mental. Então é isso, gratidão pela sua presença. Sou a Sandra Luiz, terapeuta sistêmica e vibracional, arte terapeuta em formação. Sejam bem-vindos ao meu canal.